A introdução é o parágrafo que introduz o texto. Ela deve apresentar ao leitor o assunto tratado. Primeiro vamos ver quais são os erros mais comuns para poder evitá-los. O excesso de generalizações. Ele dá a falsa impressão de totalidade, como por exemplo: em todo o mundo, desde meados do século XX, os jovens distanciam-se de suas famílias, devido à internet, às más influências ou ao consumo de drogas, e ninguém faz nada. Os sujeitos jovens assumem a ideia de generalizante, como se todos os jovens que se distanciam das famílias o fizessem unicamente por causa da internet, das más influências ou das drogas. Além disso, o pronome indefinido ninguém afirma que todos, sem exceção, nada fazem para solucionar esse problema. Diante desse tipo de generalização, torna-se fácil confrontar tal afirmação, já que ela não pode ser comprovada. A abordagem direta da questão principal no início do texto. Ela elimina da introdução o caráter orientador. Ano a ano, catástrofes ambientais atingem o sul e o sudeste brasileiros. Tempestades tropicais, geadas e deslizamentos de encostas deixam centenas de mortos, feridos, desabrigados e várias cidades em estado de sítio. Apesar de essas tragédias serem cíclicas, os governos insistem em não agir preventivamente. O assunto tratado no texto refere-se às calamidades ambientais. Mas o que motivou tal temática? Como se chegou a esse assunto? Isso é uma imersão imediata no assunto, sem uma apresentação prévia. A pressuposição de que o leitor já sabe de que se trata o texto. Isso ocorre quando o autor considera que o leitor conhece o tema proposto. Por exemplo, decidir sobre qual das duas usar é de fato um problema que atormenta muitas pessoas, porque ambas as questões envolvem ética e conveniência. Quem segue a primeira, normalmente pensa com ética. Por outro lado, a segunda é própria dos que pensam somente no que lhes é conveniente. É impossível para o leitor, por meio dessa introdução, concluir que o texto aborda o tema a verdade ou a mentira, uma questão de conveniência, ou saber que rumo tomará a sua leitura, por não haver menção alguma à questão tratada, pelos termos verdade e mentira terem sido substituídos por duas, ambas a primeira e a segunda. Portanto, quando um tema ainda não foi expresso no texto, não é possível referir-se a ele por meio de palavras que busquem reiterá-lo. O uso de clichês, lugares comuns, dificilmente atrairá a atenção do leitor por não apresentar originalidade. Por exemplo, atualmente, no mundo em que vivemos, a sociedade como um todo passa por drásticas transformações. Os textos argumentativos tratam especificamente de assuntos atuais relativos à sociedade que, obviamente, está inserida no mundo. Considerando essa informação, qual a função informativa do advérbio atualmente, sem oposição ao passado ou uma projeção do futuro, o que acaba por gerar redundância. Outro uso de clichês desse tipo de texto é a argumentação vazia, no mundo em que vivemos. Além disso, quando há referência à sociedade, já está implícita a ideia de totalidade. Alguém pode fazer uma introdução de base histórica ou ser uma citação, uma declaração, uma pergunta, uma definição, uma comparação ou uma apresentação de dados estatísticos, entre outros. O desenvolvimento deve apresentar argumentos organizados por tempo e espaço, oposição e semelhança, causa e consequência, ou exemplificação e enumeração. Você pode abordar seu tema por duas formas, pelo método indutivo ou pelo método dedutivo. O método indutivo parte da observação de fatos específicos para depois discutir o tema central. O método dedutivo parte do geral para o específico. A conclusão deve ser breve e objetiva. Ela também deve esclarecer as seguintes perguntas: quem, como, porquê e de que maneira. Agora, vamos a alguns erros frequentes. Uma frase clichê, um slogan, um provérbio. Por exemplo,
Se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo melhor. Os problemas relativos à violência vêm da falta de união entre as pessoas. É preciso que todos se unam para que haja paz, pois a união faz a força. A esperança é a última que morre. Um apelo à medida milagrosa, por exemplo. É preciso que o governo se conscientize e acabe de vez com a corrupção e a desigualdade social. Uma solução retórica, por exemplo. No dia em que o homem perceber que, destruindo a natureza, está cometendo suicídio, ele repreenderá a preservá-la. Uma solução utópica ou ideal. Por exemplo, temos certeza de que, dentro de poucos anos, o problema do menor abandonado estará resolvido. Com fé, esforço e coragem, o ser humano fará a criminalidade desaparecer.